Olá, gente linda e abençoada! Estamos aqui mais uma vez para meditar na Palavra de Deus e para aprender com ela. Sou a pastora Edeise Carvalho Antunes, muito obrigada pela tua visualização. Peço que você se inscreva, você é muito bem-vindo. Acione aí o sininho para receber as notificações do próximo vídeo e deixa o like para nos ajudar. Está aí embaixo, é só bater o dedinho, não custa nada. Hoje nós vamos meditar um pouco sobre um assunto bem interessante, né? Os acontecimentos logo após a morte do Senhor Jesus. Quais eventos ocorreram assim que ele faleceu? Então nós vamos fazer uma leitura em Mateus 27 e eu quero meditar com vocês alguns versículos apenas desse capítulo. Vem falar, né? Vem discorrer o assunto da crucificação de Jesus, do momento da sua morte, do que ocorreu no local. Quem foi que escreveu? Existem 4 evangelhos: Mateus, Lucas, Marcos e João. Por que 4 pessoas escreveram a respeito do mesmo assunto? Porque, um exemplo, se eu contar um acontecimento para você, é uma coisa. Mas se várias pessoas falarem do mesmo assunto e do mesmo jeito, sabe aquela brincadeira do telefone sem fio? Quando a professora falava, cochichava algo no ouvido de um aluno e falava, vamos ver como é que vai chegar lá no último da fila, lá na última fila, o último, como que vai chegar o assunto lá? E muitas vezes ela falava uma frase tão simples, a cadeira quebrou. Aí, tudo bem, a cadeira quebrou. Aí o segundo falava, o terceiro falava, daí a pouco o outro falava assim, a cadeira caiu. Aí o outro já dizia assim, a perna da cadeira tá quebrada. E aí quando chegava lá no fim da história, no último da fila, ele falava, a porta fechou. Então você veja que havia uma perda de informação no meio do caminho, porque essa pessoa não entendia direito, a pessoa falava aquilo que ela entendeu, mas nós vemos que na palavra de Deus todos eles testificam da mesma forma, porque eles estavam presentes, eles estavam vivenciando aquele momento. Agora olha o que diz a palavra, que ele estava ali sendo achincalhado pelo povo, né? Muitos diziam assim, como diz no versículo 42 de Mateus 27, salvou aos outros e não pode salvar-se a si mesmo? Rei de Israel. Ou seja, ele estava sendo menosprezado. Estavam fazendo pouco de Jesus por tudo que ele havia feito. Está dizendo, ele fez tanto milagre, por que ele não faz agora? Eles não entendiam que aquele era o propósito de Deus, né? Era o propósito de que Jesus fosse o cordeiro único e perfeito para a salvação da humanidade. E aí diz assim, que desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Existem algumas pessoas que eu já vi ministrar sobre isso e falar, quando Jesus morreu houve trevas. Não, ele não havia morrido ainda. Então, antecedendo, um pouco antes da morte de Jesus, porque ele morreu na hora nona, às 3 horas da tarde, às 15 horas no horário de hoje. Então, antecedendo a sua morte, houve trevas sobre toda a terra. Ou seja, do meio-dia até às 3 da tarde, o sol sumiu, o sol foi encoberto. Não havia luz. Depois eu vou fazer um outro vídeo explicando o porquê de cada coisa aconteceu. Hoje nós vamos dar somente uma pincelada para que a gente possa, então, no próximo vídeo entender. Então, houve trevas antes da morte de Jesus, não foi no momento da morte. O primeiro evento que aconteceu logo após o Senhor Jesus expirar, diz assim, por volta da hora nona, quer dizer, aproximadamente, estava se aproximando às 15 horas, Jesus exclamou em alta voz e disse, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Então Jesus começa a aclamar. E logo
Um deles tomou uma esponja, embebeu no vinagre e deu-lhe de beber. Outros diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo, porque ele está chamando por Elias. E ele, clamando outra vez com grande voz, rendeu o seu espírito. Fala o versículo 50. Então houve trevas, né? Ele foi oferecido a ele vinagre, porque havia uma latrina, né? Havia um banheiro que havia lá o esopo, né? As espigas, os sabugos, os que eles usavam para se limpar com aquilo. E quando eles terminavam de fazer a sua higiene, eles colocavam no vinagre. Então foi isso que foi oferecido a Jesus. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Então ele rendeu o seu espírito no momento em que se aproximava a hora nona, às 15 horas. Primeiro evento, a treva foi antecedendo. Primeiro evento após a morte do Senhor Jesus. Logo em seguida, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Então, quem estava no templo, na sinagoga, no local onde eles iam adorar a Deus, no local onde eles iriam oferecer os seus sacrifícios, o véu do templo se rasgou. Mas não foi um buraco, não foi de cima para baixo. Ele se rompeu no meio e abriu, né? Depois nós vamos explicar isso também, tá? Próximo vídeo que eu farei, estarei explicando sobre isso. Então, primeiro evento foi que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Diz assim: neste instante, o véu do templo se rasgou em duas partes de alto a baixo. Versículo 51. Então, primeiro evento, houve como quem diz assim, agora isso aqui está invalidado, né? Está invalidado esse ato de entrar uma vez por ano no Santo dos Santos. Segundo evento, no mesmo versículo, segunda parte, diz: tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Então, o véu do templo se rasgou, foi o primeiro evento. Segundo evento, terremoto, um tremor de terra que fendeu até as pedras. Esse foi o segundo evento. Terceiro acontecimento, né? Houve ressurreição de mortos. Versículos 53, 52 e 53. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressurgiram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, logo após ele ter ressuscitado, né? Entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, esses eventos aconteceram após a morte de Jesus. E logo depois que ele ressuscitou, porque ele é a primícia, né, conhecido como a primícia dos que dormem, ele ressuscitou primeiro e logo em seguida ressuscitaram muitos dos santos. Então, esses foram os principais eventos. Houve também o testemunho do centurião. O que é o centurião? É aquele que é o líder de 100, né? Ele era líder de uma tropa de 100 soldados e ele estava ali no momento, foi ele que foi lá e bebeu, toma aqui o vinagre, e ele viu que Jesus era inocente. Ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Verdadeiramente, ele era o Messias. Então, houve transformação na vida do seu próprio algoz, daquele próprio que estava ali o afligindo. Ele reconheceu que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus. Está no versículo 54. Então, estes foram os acontecimentos. Agora, Jesus ele foi imediatamente para o céu. Ele voltou imediatamente para o Pai. Vamos fazer uma leitura em Lucas 23,
no versículo 42, o que é que diz essa passagem para nós? Muitos dizem assim, quando ele falou com o ladrão da cruz, o ladrão da cruz disse assim para ele, Lucas 23, versículo 41 em diante. Eles estavam conversando, os dois ladrões, né? E um disse assim, na verdade, com justiça, nós estamos passando por isso, pois recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Então ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu-lhes, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Gente, a tradução, ela sofreu aí uma perda, alguns erros, algumas coisas pequenas que não vai fazer muita diferença. Mas quando ele diz, na verdade eu te digo hoje, vírgula, hoje eu te digo que estarás comigo no paraíso. Ele não falou assim, na verdade eu te digo que hoje você vai estar comigo no paraíso. Eu provo isso para você. Através da própria palavra de Deus. Ele não foi imediatamente para o paraíso. Quando ele disse, quando entrares no teu reino, é porque ele iria entrar. Não é isso? Vamos ler o São João 17, 20 e 17. O que é que diz para nós nesse versículo? E disse Jesus, não me detenhas, pois ainda não voltei ao Pai, mas vai ter com os meus irmãos e digo, eu volto para meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Quando ele ressuscitou, quando ele sai do sepulcro, ele apareceu para as mulheres, né? Elas estavam voltando e encontraram com ele, reconheceram ele, né? Quando elas viram o anjo falou, o que vocês estão procurando? Ele não está mais aqui, mas ele vive. Ele não está mais entre os mortos. Quando elas encontraram, ele disse, não me detenhas, porque eu ainda não fui para o Pai. Há um versículo-chave que está em Mateus 12, 40. Gente, a gente tem que ler a palavra. A gente tem que entender a palavra para não ser enganado. Diz assim para nós a palavra de Deus. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem. 3 dias completos, não é sexta, sábado e ressuscitou no domingo, que não dá os 3 dias. Tem vídeo, eu vou deixar, gente. O dia que Jesus ressuscitou. Vou deixar aqui na descrição para vocês verem. E vou deixar também o link de que fala sobre outros assuntos que completam este vídeo. Como ele esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o homem, filho do homem, estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Jesus ficou morto 3 dias e 3 noites completos, tá? Ele não foi para o inferno. Vou deixar o link aí também aí embaixo, que fala, Jesus foi para o inferno pregar para quem estava morto? Não. Por quê? Porque quem veio antes dele se salvou através da obediência a Deus, através da obediência à lei de Deus, através de orar a Deus, de viver uma vida justa, uma vida digna. Então se salvou pelas suas obras. A partir do momento da vinda de Jesus, nós nos salvamos pela graça, por imerecimento. Não merecemos, mas ele veio e se entregou. Então, deu o poder de ser chamado Filho de Deus, a saber, todo aquele que crê no seu nome e procura obedecer a sua palavra. Então, onde Jesus estava? Aqui está a prova, no seio da terra. Então, esses foram os eventos que antecederam a sua morte. Logo após a sua morte, o que aconteceu? E depois, logo assim que ele foi enterrado, onde ele estava? No seio da terra. Depois de 3 dias
ele ressuscitou e ele disse: eu não fui para o Pai. Então, como é que o ladrão da cruz estaria naquele dia com ele no paraíso? Você sabe que o tempo de Deus é diferente do nosso, não é isso? E a pessoa, quando morre, não vai para o céu. Eu não aceito essa tese de muitos líderes, de muito pastor que diz: morreu, volta para Deus. O espírito, o fôlego, volta para Deus. A casca, o corpo, volta ao pó e o nosso intelecto fica no esquecimento. A nossa alma fica no esquecimento até o dia que Jesus chamar, enquanto todos subirão com ele em corpo glorificado. Enquanto não estivermos em corpo glorificado, não iremos. A gente tem que entender isso. Então, ele foi imediatamente ao céu? Não, ele esteve 3 dias e 3 noites completos no seio da terra, porque Jesus não é mentiroso e a sua palavra não é mentirosa. E logo após a sua ressuscitação, após o momento em que ele ressuscitou, ele esteve ainda orientando os seus discípulos e aí sim ele subiu ao céu. E o ladrão da cruz? Quando ele ressuscitar no último dia, ele estará com Cristo no paraíso. Todos os que morreram de Adão até hoje estão guardados em Deus, num local separado, no repouso do Senhor, aguardando ser chamado pelo único Salvador enviado por Deus. Eu espero que eu tenha sido um pouco clara com este vídeo. Se você não concordar, respeitosamente, pode deixar aí o seu comentário, deixa a tua sugestão. Eu também te convido a você visitar a minha página lá no Facebook, a seguir lá no Reflexo da Glória, e que Deus te abençoe grandemente. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir, e fica para ti um forte abraço da pastora Deise.